Bom dia. Meu nome é Carla. Meu nome é Ana. Meu nome é Renata. Eliane. Nós somos da SM2, né? Nós vamos apresentar o projeto integrador do nono bimestre. Hoje é a sessão do Fishman, né? O tema do projeto integrador proposto pela Univesp é que a gente, na verdade, tivesse uma ferramenta que facilitasse o ensino da matemática, né? A aprendizagem de matemática. Né? A metodologia empregada pela Univesp é o Design Thinking, né? Que é baseado no HCD, né? Que é Human Centered Design, né? Que coloca o ser humano no centro, né? Na verdade, no centro de tudo, né? A gente olha as pessoas e não o problema em si, né? Pode passar, tá? Ele é composto de 3 etapas, né? Principais, que é a fase do ouvir, né? Durante essa fase, o grupo visita o local, né? Faz as escutas de uma maneira, num primeiro momento, de uma forma mais passiva, né? Só como observador, né? E com o passar do tempo, a gente vai observando, perguntando, conversando, entendendo, né, o que as pessoas estão vivendo, os problemas que eles estão vivenciando. E nessa fase, a gente apenas observa e também coleta os dados, né? Pode passar. Aí a gente vai para uma outra fase, que é a fase da criação, né? É uma fase em que você vai para uma parte abstrata e concreta, vai e volta várias vezes, né? É onde surgem as ideias, né? Onde surgem algumas possíveis soluções para aquele problema. E aí vem a fase de implementar, que é a construção do protótipo em si. Nessa fase a gente vai analisar a viabilidade daquele protótipo em si. Vai saber custos, vai saber se aquilo é viável para aquela situação ou não. Pode passar. Depois dessa... Na verdade, depois do ouvir e tudo, a gente foca no problema em si, né? A gente visitou a escola estadual Fernando Mauro Pires da Rocha, na Zona Leste, né, na qual o Eliane trabalha, né? E lá, em conjunto com a professora, a gente percebeu que os alunos do 6º ano têm muita dificuldade nas operações que envolvem multiplicação e divisão. Aí aqui eu vou falar um pouquinho sobre a fundamentação teórica, né? Os jogos e a importância na escola. Eu peguei algumas informações desse autor, que é o Lino Macedo, que ele trabalha bem nessa parte, né? A obra dele é baseada no Piaget, né? Que fala que a repetição é algo muito importante no aprendizado, né? Só que não a repetição por si, mas quando você faz a repetição de forma lúdica, isso ajuda muito na aprendizagem dos alunos, tá? E, segundo Piaget, os jogos produzem o conhecimento das coisas em si mesmas, né? E também ele valoriza a competição, né? Valoriza a competição não de forma agressiva, né? Mas sim na forma de você saber que no mundo não tem uma coisa para cada pessoa, né? Mas promover a interação entre os alunos. E aí também a gente procurou uma outra autora, né, que é a Ana Alvarez, né, que uma das citações dela, que ela fala que é até um pouco retrógrado, mas memorizar tabuado é alguma coisa válida. Ela tem uma academia de memória, né? Então ela trabalha, aqui também eu coloquei algumas obras dela para quem tiver interesse. Então ela tem um site também bem interessante com vários jogos que ajudam na memória e ajudam em toda essa parte. Aí tem as obras dela, depois os próximos é mais próximo, né? Ela trabalha exatamente com essa parte da memória e da memorização, tá? No dia a dia do aprendizado.
um jogo que já existe, tá? O jogo chama Avançando com o Resto, tá? O jogo ele é composto por um tabuleiro, né? Através de pinos e dados o aluno vai avançando, né? Ele começa ali no tabuleiro mais maior. Ele começa no 39, todos os alunos começam na mesma casa e através do jogo com o dado, o número que dá no dado, na casa que ele cair, ele divide pelo número do dado e o que sobrar é o que ele avança, tá? Ganha quem chegar no fim. Aí também tem a tabuada, aqui estão as regras do jogo, tá? Que é o que eu já tinha explicado. Aí algumas adaptações, tá? Que foram feitas. A partir do jogo já existente, né? A nossa proposta é aumentar as grandezas, já que é um jogo para o 6º ano, né? E ali são números bem simples, de 2 casas decimais, né? E a colocação das tabuadas de 1 a 10. A colocação das tabuadas, a gente colocou, assim, para o aluno, para o problema principal não ser a tabuada, né? Eu não sei a tabuada, então não vou avançar, não vou avançar, ou ficar presa na coisa mecânica, né? Mas sim o processo em si da divisão e da multiplicação, ele saber fazer a conta e não ficar preso na questão da tabuada. Aí são as adaptações que a gente fez, né? As duas. E aí os objetivos da aprendizagem com esse jogo em si. A gente vai trabalhar com as regras de divisibilidade, também trabalhar com números primos e trabalhar também com cálculo mental, para que a partir de várias vezes jogada, né, o jogo, o aluno comece a calcular mentalmente os números. Pode passar. Aí tem algumas regras que a gente vai trabalhar, da divisão por 2, pelos números do dado, principalmente, né, que vai ser de 1 a 6, então a gente vai trabalhar com essas regras principalmente. Tá? E aí os agradecimentos, né, agradecer a Ana, o Meldes, né, que começou com a gente, e os colaboradores do trabalho, que são os integrantes do grupo. Aí não sei se o grupo quer complementar alguma coisa. Batir em alguma coisa importante. Não? Vou fazer as honras da casa, tá, Carlos? Eu vou ser mentora, mas eu também vou ser mediadora hoje. Papelzinho só para anotar. Vocês darem ideia de sugestão? Ah, tá, sim, com certeza. Antes da gente começar, eu queria agradecer a presença do Melvis, de novo, Melvis. Obrigada por você ter topado. Acho que é extremamente legal a sua presença aqui. Eu acho que não é só pelo conhecimento e pelas contribuições, mas eu acho que a gente vai fazer um bate-bola de quem começou com o grupo e de quem deu as sugestões nos pitacos finais, né? Então, legal que você pode ver onde eles estavam, onde que eles estão agora. Vejo ali muitas sugestões minhas e outras que são suas, então eu acho que é bastante legal isso. E aí eu vou, como eu sou da casa, teoricamente, eu vou ceder para que você... a não ser que você fale, não, primeiro as damas, aí eu falo, fica à vontade. Gente, vou falar em guerra, deixa eu falar em guerra. Isso, jogos, né? Repetição. Competição. Eu tenho um pouco. A gente preocupa com competição. Competição era salutar, sim ou não? Depende. Último. Salutar em que sentido? Salutar no sentido de o cara que perdeu, ele vai ficar satisfeito que perdeu. Por exemplo, vou dar um exemplo de competição que não vai salutar aqui no Brasil. Principalmente no Brasil, jogadores de futebol na seleção, quando eles fazem um gol no time, mas mais ou menos meia boca, o que eles fazem? Aquela chacota, né? Tira barata, etc. E tal. A gente não tem essa cultura de acolher quem perdeu, né? Então o jogo deveria ser um jogo mais cooperativo. Mas é claro que o mundo é competitivo, o mundo é cruel. Eu costumo dizer para os meus alunos, o mundo é cruel. Você está aqui sendo igualado a ele porque a escola tem que... Esse é um negócio assim, não de abraçar, de não mostrar a realidade. Mas a competição é importante. Infelizmente as pessoas têm que ser forjadas no fogo, ou da derrota ou da vitória. Quem ganha, você tem que estar com aquele gosto de que ganhou, né? Não sabe o que é perder, mas o momento
interessante que isso fique claro para o aluno na hora da competição. A competição ela tem que ser algo que algo que ele não está competindo com o colega dele, está competindo com ele mesmo. A competição é de você com você mesmo, não de você com o outro. Né? O problema da nossa competição em jogos geralmente é eu com o outro, não é eu com o outro, sou eu com eu mesmo. Porque quando eu faço isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou me superando, não superando o outro. A gente tem que deixar isso bem claro na cabeça da nossa criança. Tá? Outra coisa que você falou também foi em relação de memorização. Eu acredito na memorização. A memorização é algo que faz parte do nosso processo cognitivo. As pessoas falam de, existe milagre de aprender? Não, não existe milagre. Existe repetição. Tanto é que o método bom é um método que vende muito. O que vende muito? As pessoas chegam lá, acham que vai encontrar um milagre. Não vão. A pessoa vai chegar lá, vai encontrar uma lista de exercícios para resolver. O professor vai falar, resolve, resolve, resolve. Resolve de novo. Sabe o que é isso? Repetição. Não tem nenhum milagre. Nem um milagre didático, nem um milagre cognitivo, nem um milagre de, o cara é o gênio. Não, é repetição. Infelizmente é repetição. Tabuada é repetição, cálculo é repetição, tabela é repetição, da aula é repetição. O professor fica bom quando ele sai da universidade, ele pisa na sala de aula já é um professor? Não. Ele vai adquirir o quê? Ele vai adquirir know-how a partir da repetição, a partir do que ele vai trabalhando, a partir do que deu certo, a partir do que ele deu errado. Então ele vai começar a mudar o que ele é. A gente aprende com repetição com eles. Números primos, aí eu fiquei preocupado com números primos. O jogo estava bonitinho, eles fizeram uma abertura para números primos. O que vocês vão introduzir números primos a partir da tabuada? Então, a colocação dos números primos, a gente já vai usar os números primos que estão aí. O 17, que daria para aplicar aí, né? Para eles aprenderem, tipo, que sempre quando você vai dividir, ele nunca vai dar. Se você dividir 1 a 6, ele nunca vai dar um número exato, é só por 1 e por ele mesmo. Ok. Mas uma outra pergunta que me ficou assim no ar. Vocês vão ensinar algum algoritmo de divisão, vai pegar algum algoritmo cristiano, ou vai ser um algoritmo mesmo aquele da Chaves, e continuar com essa ideia desse algoritmo, ou vai ser o jogo pelo jogo? Então, na verdade, a gente até estava na última aula presencial martelando muito isso. Mas a proposta da Univesp é uma ferramenta. Sim. Né? Então, assim, a gente não pensou em nada pedagógico. E para nós foi muito difícil desvencilhar, porque a gente sempre tentava colocar alguma coisa de apoio, alguma coisa de plano de aula junto, mas a proposta é a ferramenta. Então, a gente focou na ferramenta. Claro que todo jogo tem que ter um antes. Isso. Né? Então, eu não consigo imaginar, tipo, chegar na sala e aplicar esse jogo sem ter uma aula anterior explicando todo o mecanismo. E depois uma aula depois falando sobre os resultados do jogo, né? Isso. Mais uma outra pergunta. O perfil do professor que vai aplicar esse jogo, já sabe? Porque é importante que vocês tenham também o perfil. Nem todos os professores trabalham com jogos. Por exemplo, eu não trabalho com jogos. Eu não sou lúdico, vocês sabem disso. Eu sou tecnicista. Por isso eu coloco o ensino fundamental, né? Então eu tenho que fugir do ensino fundamental. A gente tem que ter essa preocupação e esse viés também é importante, tá? Uma coisa que eu costumo dizer para vocês, eu continuo repetindo, a gente não está aqui para reinventar a roda. Tudo bem vocês pegaram um jogo que já existia, mas se vocês puderem melhorar ele, puderem agregar mais uma coisa para ele, isso que é importante. A matemática, desde que ela foi, entre aspas, descoberta, né? Que ela não é descoberta, ela vai sendo modelada a partir da nossa necessidade. Algo de novo apareceu e tal, mas está sendo ensinado há quanto tempo já? E há quanto tempo vem aparecendo novas formas de se demonstrar ou de fazer um dispositivo para facilitar o aprendizado dele? É isso que a gente está pensando, facilitar o aprendizado do aluno, a partir de algo que já existe, mas melhorando isso algo que já existe. Tá? O grupo está de parabéns, gostei muito de ver o grupo coeso, né? A gente se preocupa quando acaba. Vamos dizer que as pessoas acabam desanimando porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho, né? Infelizmente o grupo não deu, infelizmente o grupo não desanimou e continuou. Isso é importante também. A minha fala é só essa, parabéns pelo trabalho. Espero que vocês consigam pegar esses pequenos pontos que estão faltando, esses pequenos nós que precisam ser mais, como que seria, atencionado e as arestas aparadas. Mas o trabalho de vocês está interessante. Tá? E se vocês quiserem, tem mais uma dica de um livro referente a jogos
que é um livro chamado Matema, uma coleção inteira, é Matema com TH, tá? Coleção inteira que fala de jogos, como que é feito os jogos, como que se determinava os jogos, como que é o preparatório dos jogos. Por exemplo, vocês falaram da regra dos jogos. Vocês vão primeiro ensinar as regras, ou primeiro vai deixar o aluno vivenciar o jogo? É interessante você deixar ele vivenciar o jogo e ver que ele não chegou a lugar nenhum. Depois falar por que a importância das regras. O jogo ele tem que ser feito assim. Ele sentir o jogo, perceber que ele não consegue nada se não tiver regras. E a vida nossa é assim. Faltada por regras e detalhes que a gente precisa chegar. Bem? Parabéns pelo. Obrigada. Obrigado.